E aí galera, tudo bem? Hoje nós vamos dar início à nossa primeira videoaula, né? Vindo de encontro com essa nova etapa que nós vamos enfrentar agora, que é a sala de aula invertida, onde nós vamos tentar explicar para vocês em casa o conteúdo. Vocês vão verificar esse conteúdo e na sala de aula nós vamos fazer as atividades com acompanhamento dos professores, em turma, numa dinâmica diferente, para tentarmos mudar um pouco, né, esse processo de educação tão árduo para todos nós. Então, dando sequência nisso, eu vou falar um pouco hoje do Revolução Industrial, que é o que nós estamos vendo nesse momento, no capítulo 10. E o que é a Revolução Industrial? O que foi a Revolução Industrial? Bom, no meados do século XVIII, né, nós tivemos aí o primeiro processo de Revolução Industrial, onde nós temos a entrada das máquinas, a intensificação da produção, a produção já, digamos assim, mecânica, deixando de ser um pouco artesanal, o processo aumentando, consumo aumentando e produtos surgindo no mercado. E para isso eles precisavam de uma organização. A primeira organização que nós tivemos foi o modelo, digamos, modelo fordista, que o Fordismo é o que é o nome dado ao modelo de produção automobilística em massa criado naquela época. Ele foi instituído pelo norte-americano Henry Ford e esse método consistia em aumentar a produção através de aumento da eficiência e baixar o preço do produto, que até então era muito caro se produzir qualquer coisa. E com o modelo fordista ele consegue reduzir o custo dessa produção. Então, qual foi o resultado disso? Aumento das vendas, né, que por sua vez iria permitir manter o baixo preço do produto. Quanto mais barato fosse, melhor ou mais fácil era de vender. Essa cadeia de montagem em massa se intensificou na segunda metade do século XX e o Fordismo, a fabricação em série implicou na queda da qualidade dos veículos, porque se produzia muito veículo em série, então acabou que teve uma queda na qualidade, fora que ele produzia tudo dentro da fábrica, ele precisava de grandes galpões e grandes locais para poder fazer a sua produção. Então é um modelo que até hoje ele é atual. Se nós pegarmos as indústrias automobilísticas, né, ele é utilizado até hoje na fabricação, mas não na sua íntegra. Ele é fabricado na sua essência. Desculpa, ele é aplicado na sua essência, né, do modelo de produção em série. Ele foi e continua sendo, né, um modelo de produção capaz de atender a demanda que o mercado exige, ou seja, o consumo cada vez mais. Depois nós temos o segundo modelo, que seria o Taylorismo. O Taylorismo ele é uma concepção de produção baseada em método científico de organização de trabalho, desenvolvida pelo engenheiro americano Frederick Taylor, né? E em 1911 Taylor publicou uma das suas principais obras, que se chama Os Princípios da Administração, na obra que ele expôs esse método Taylorismo, né? A partir dessa concepção, o Taylorismo, o trabalhador industrial foi fragmentado, ou seja, ele foi dividido. Cada trabalhador passou a exercer uma única atividade específica no sistema industrial, distribuindo assim os modelos de produção, né? Ele não fazia mais tudo, ele não era mais aquele funcionário que fazia tudo, ele foi dividido, ele foi repartido, então cada operário passava a fazer alguma coisa. A organização foi hierarquizada e o sistema, né, sistematizado, e o tempo de produção passou a ser cronometrado, quer dizer, o funcionário tinha um tempo exato para fazer aquele trabalho. Ele não poderia mais fazer do jeito que ele queria, como era feito antigamente, ele faria dentro do tempo estipulado para ele, né? Algumas das características do Taylorismo: racionalização da produção, economia de mão de obra, aumento da produtividade do trabalho, corte de gastos desnecessários, por exemplo, como energia, ou aquele indivíduo que fazia uma coisa e ficava sem fazer nada, ficava ocioso, aquilo lá acabou. E desde então, e cada vez mais, o tempo é uma mercadoria, e o trabalhador que vende sua mão de obra. Nos dias atuais, tudo é marcado em tempo, digamos assim, todos os trabalhos têm tempo para ser feito, todos os empregos nós temos um tempo para cumprir. Então isso vem dessa concepção do Taylorismo. Cumprir tarefas com o menor tempo possível para que a produção aumente, digamos assim, quanto mais rápido, mais ágil, melhor, e o número de produtos que são entregues no final da produção aumenta significativamente. Isso reflete em mais lucro, né, já que o capitalismo também dominou
questão da produção. E depois nós temos o toyotismo, que é o modo de produção na qual se acumula mercadorias de uma demanda flexível. Digamos assim, a pessoa compra primeiro o produto para depois ele ser produzido, principalmente bens duráveis e de grandes proporções. No caso do automóvel, motocicletas e outros bens, né, de porte maior. Opõe-se ao Fordismo. O Taylorismo ele não concorda muito com as ideias do Fordismo nos meios de produção, onde há o acúmulo em estoque. Não há acúmulo em estoque como é feito no Fordismo. No Fordismo eles estocam muita coisa, e no toyotismo não há acúmulo de estoque. Eles produzem aquilo que realmente é necessário, compram a mercadoria para produzir aquilo que eles têm o pedido, que é, digamos assim, a demanda que eles estão tendo naquele momento. Ele foi idealizado por Eiji Toyota em 1930, esse sistema, que posteriormente foi difundido, né, ou utilizado pela indústria automobilística japonesa a partir da década de 70, mais ou menos. Fica subentendido que, com a procura por uma determinada mercadoria é grande, a produção aumenta, mas quando essa procura é menor, a produção diminui proporcionalmente. Então nós podemos dizer que esse modo de produção surgiu no Japão devido às condições geográficas do país e a transformações históricas decorridas na época. Então o Japão não tinha muito estoque de mercadoria, ele não tinha muitos produtos, digamos assim, que ele pudesse utilizar para a sua produção. Então ele só fazia realmente aquilo que era necessário fazer. Aí surge o modelo toyotista. Antes de fundar esse meio de produção, Eiji Toyota tinha ido aos Estados Unidos e conhecido o Fordismo. Então ele viu os pontos fracos que ele achou no Fordismo, ele observou, né, o modelo Fordista, e a partir daí ele funda o seu modelo, né, ou ele implanta o seu modelo. Toyota percebeu que a não procura de algumas mercadorias poderia ocasionar crises econômicas, né, assim como nós vimos na crise de 1929, como a produção foi excessiva e não tinha para quem vender. Então ele pensou nisso para poder gerar esse modelo. O toyotismo foi um dos precursores, né, assim, do crescimento econômico do Japão e do famoso just-in-time, né? Eu sei que o just-in-time não é muito conhecido de vocês, mas é o que? É uma produção em cima da hora. Você recebe o pedido e tem pouco tempo para entregar, porque o cliente, quando comprou aquele produto, ele está aguardando o produto, ele recebe um prazo, 10 dias, 15 dias, 20 dias para receber o produto. Então, quando você fecha o pedido na loja, seja numa concessionária, numa loja de móveis, eu quero determinado produto, eu quero uma geladeira, eu quero um fogão, não tem estoque, vou levar 10 dias para te entregar. É o modelo toyotismo atuando, quer dizer, aquele produto vai ser confeccionado, vai ser entregue para você dentro do menor prazo possível. Com isso não há estoque, não há desperdício de mercadoria, não há desperdício de tempo, dinheiro, energia, uma série de fatores. E o toyotismo ele tomou conta do nosso mercado. Ultimamente, quase todas as empresas tentam trabalhar com esse modelo toyotista, porque justamente pela economia no geral, com mão de obra, com estoque, com uma série de coisas. Como é que fala? Nesse modo de produção, os trabalhadores são extremamente valorizados, desempenhando diversas funções em uma indústria. Então você pega um trabalhador, ele tem, além de uma função, né, ele não aperta só parafuso, ele aperta um parafuso, ele controla a máquina, ele controla um estoque, ele verifica o produto, a qualidade do produto final. E assim aquele trabalhador ele é muito bem aproveitado e o nível salarial dele melhora bastante. O toyotismo, em linhas gerais, ele pode ser considerado como sistema responsável pela terceirização da economia. Foi a partir dele que nós passamos a terceirizar o serviço. Então hoje muitas empresas que sobrevivem de pedidos de outras empresas graças a esse sistema Taylorismo. Então, digamos, uma montagem de um celular. A fábrica normalmente ela não faz todo o processo. Ela não tem todo o material. Então ela compra o chip de alguém, compra a placa-mãe de alguém, compra o visor de alguém, compra a capinha de alguém e ela faz a montagem. E essas pessoas que estão fornecendo esses materiais acabam também gerando renda e emprego, né, para o país. Já ocorreu nos países desenvolvidos e que vem se acelerando também nos subdesenvolvidos a implantação desse modelo. Então, esses são os 3 modelos de produção que nós temos na nossa história. Primeiro o Fordismo, depois o Taylorismo e por último o Toyotismo, que é o modelo atual que nós trabalhamos no geral.
Beleza? Pessoal, esse é um teste para saber como é que vai funcionar isso. Espero que vocês gostem. Podem falar o que quiser no dia da aula, quando nós nos encontrarmos. Deem dicas, ver se eu estou falando bem, se eu estou, sei lá, também estou um pouco nervoso, que é a primeira vez, né, assim, com vocês. Então, vamos ver qual o retorno que nós vamos ter disso. Beleza? Beijo para todos. Até a próxima aula.